Você já se perguntou por que tantas pessoas idosas parecem preferir a solidão a reuniões sociais? Você notou como alguns anciãos respeitados em sua comunidade limitam as visitas e protegem zelosamente seu espaço pessoal? A Bíblia, esse tesouro de sabedoria antiga, contém ensinamentos surpreendentes sobre este tema que raramente são discutidos em nossas igrejas modernas. Provérbios 25, versículo 17 nos adverte: detém o teu pé na casa do teu vizinho, para que ele não se enfade de ti e passe a te odiar. Esta escritura, frequentemente ignorada, poderia mudar completamente sua forma de entender o respeito pelos limites pessoais, especialmente quando se trata de nossos idosos. Junte-se a mim enquanto exploramos o que as Escrituras realmente nos ensinam sobre a solidão, o espaço pessoal e por que, ao contrário do que muitos pensam, limitar as visitas na velhice pode não apenas ser prudente, mas também ter respaldo bíblico. Você não vai querer perder estas revelações que podem transformar sua maneira de se relacionar com os idosos em sua vida e de se preparar para seu próprio futuro. Desde os tempos antigos, a Bíblia valoriza a sabedoria que vem com a idade. Em Jó 12, versículo 12, lemos: nos idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Essa reverência pela velhice está profundamente enraizada na tradição bíblica, onde os anciãos eram honrados como conselheiros, juízes e guias para a comunidade. No entanto, juntamente com essa honra, as Escrituras também reconhecem algo que nossa sociedade moderna muitas vezes ignora: a necessidade de espaço pessoal e momentos de tranquilidade, especialmente na velhice. O próprio Jesus, nosso exemplo perfeito, frequentemente se retirava das multidões para orar e estar a sós, como vemos em Lucas 5, versículo 16. Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Esse padrão não era casual. Jesus entendia a importância do retiro, do silêncio e do espaço pessoal para a renovação espiritual. E se o Filho de Deus precisava desses momentos de solidão, quanto mais nossos idosos, que enfrentam os desafios físicos, emocionais e espirituais que acompanham a idade avançada. A velhice nos tempos bíblicos era considerada uma bênção, um sinal do favor de Deus. Em Provérbios 16, versículo 31, lemos: coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Mas essa bênção também vinha com responsabilidades e desafios únicos. Os anciãos deviam manter sua dignidade, compartilhar sua sabedoria e servir como exemplos para as gerações mais jovens. Para cumprir essas funções, eles precisavam de momentos de reflexão, oração e descanso. Não podiam estar constantemente rodeados de visitas e exigências sociais. A sabedoria que tanto valorizamos neles é cultivada em momentos de quietude e contemplação, não no agito constante das reuniões sociais. Assim, ao contrário do que muitos pensam hoje, a Bíblia não estimula visitas constantes ou a invasão do espaço pessoal dos idosos. Pelo contrário, promove um profundo respeito por suas necessidades, incluindo sua necessidade de solidão e tranquilidade. Essa é uma lição que perdemos em nossa cultura moderna, obcecada por conexão constante e temerosa da solidão. Agora permita-me compartilhar com você a primeira história bíblica que ilustra perfeitamente este princípio. A história de Abraão e Sara, que em sua velhice nos ensinam lições poderosas sobre hospitalidade seletiva e discernimento nas relações sociais. Abraão, o pai da fé, já era um homem idoso quando recebeu a visita de 3 anjos nos carvalhais de Manre. Gênesis 18 nos conta esta história extraordinária. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé diante dele. A primeira coisa que devemos notar é que Abraão estava descansando no calor do dia. Ele estava em um momento de quietude, provavelmente refletindo ou meditando, como era costume entre os anciãos. Não estava procurando companhia, nem organizando um encontro social. No entanto, quando viu aqueles visitantes divinos, Abraão praticou uma hospitalidade extraordinária. Correu ao encontro deles, inclinou-se à terra e lhes ofereceu água para lavar os pés,
descanso debaixo da árvore e uma refeição abundante. Esta é a hospitalidade bíblica em sua máxima expressão. Mas há algo crucial que precisamos entender. Abraão não oferecia essa hospitalidade a qualquer um que passasse. O texto nos diz claramente que aqueles eram mensageiros divinos enviados com um propósito específico. Abraão, em sua sabedoria de ancião, discerniu que não se tratava de visitantes comuns e respondeu de acordo. Em nenhuma parte da Bíblia vemos Abraão convidando indiscriminadamente estranhos para sua tenda ou permitindo que qualquer viajante interrompesse seu descanso. Como patriarca idoso, ele exercia discernimento sobre quem entrava em seu espaço pessoal. Sara, por sua vez, manteve-se na tenda durante boa parte da visita. O texto nos diz: e Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Ela manteve sua privacidade participando da visita, mas a uma distância confortável. Não se sentiu obrigada a estar constantemente presente ou a entreter os visitantes. Essa dinâmica nos mostra algo fundamental sobre o respeito aos limites pessoais na velhice. Mesmo em uma cultura conhecida por sua hospitalidade extrema, havia uma compreensão de que os idosos mereciam seu espaço e podiam escolher como e quando interagir com os visitantes. Além disso, a visita tinha um propósito claro: trazer uma mensagem divina sobre o nascimento de Isaac. Não era uma visita social sem objetivo, nem uma intromissão casual na vida desse casal idoso. Quando a missão foi cumprida, os visitantes partiram sem prolongar desnecessariamente sua estadia. O que podemos aprender dessa história para nossas interações com os idosos hoje? Primeiro, que a hospitalidade seletiva é bíblica. Abraão e Sara não abriam sua tenda para qualquer pessoa, mas exerciam discernimento. Segundo, que mesmo nos atos de hospitalidade, os idosos merecem manter certo nível de privacidade, como fez Sara. E terceiro, que as visitas devem ter um propósito claro e respeitar o tempo e a energia limitados de nossos anciãos. Em nossa cultura moderna, muitas vezes presumimos que os idosos estão sempre ansiosos por companhia, que a solidão é sempre negativa e que temos o direito de visitá-los quando quisermos. A história de Abraão e Sara desafia essas suposições e nos convida a uma abordagem mais respeitosa e criteriosa. A lição é clara: nem todas as visitas são apropriadas, nem todas são bem-vindas. E parte de honrar nossos idosos é respeitar sua necessidade de espaço pessoal e tranquilidade. Como diz Eclesiastes 3, versículo 7, há tempo de calar e tempo de falar. Saber discernir esses tempos é parte da sabedoria que devemos cultivar em nossos relacionamentos com os mais velhos. Isso nos leva à primeira razão fundamental pela qual, segundo a Bíblia, devemos ter cuidado com nossas visitas aos idosos: a importância sagrada do descanso. O conceito de descanso é tão importante nas Escrituras que o próprio Deus o estabeleceu como um mandamento. Em Êxodo 20, versículos 8 a 10, lemos: lembra-te do dia de repouso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o repouso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele. Este mandamento do sábado não era uma sugestão opcional, mas um imperativo divino. Deus entendia a necessidade humana de descanso, de pausa, de renovação. E em nenhuma fase da vida essa necessidade é mais pronunciada do que na velhice. O salmista nos lembra no Salmo 90, versículo 10: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. Essa descrição honesta da velhice reconhece que o vigor diminui com os anos. Tarefas que antes eram simples tornam-se desafiadoras. A energia, que antes parecia inesgotável, agora precisa ser administrada cuidadosamente. Nesse contexto, visitas constantes podem se tornar uma violação do descanso que Deus ordena para todos, mas especialmente para aqueles cujas forças estão diminuindo. Quando visitamos um idoso, estamos consumindo sua energia limitada, exigindo sua atenção e ocupando um espaço que talvez fosse necessário para seu descanso. Dona Ruth, uma viúva de 83 anos em nossa comunidade, costuma compartilhar como visitas inesperadas
embora bem intencionadas, podem esgotá-la completamente. Adoro ver meus entes queridos, diz ela, mas preciso saber com antecedência quando virão para poder me preparar física e mentalmente. Uma visita surpresa pode arruinar meu descanso pelo dia inteiro e, às vezes, até pela semana. Essa realidade é confirmada por estudos que mostram que adultos mais velhos precisam de mais tempo para se recuperar do estresse e da fadiga. O que para um jovem pode ser uma visita revigorante, para um idoso pode representar um gasto significativo de recursos limitados. O livro de Jó, que se aprofunda tanto no sofrimento humano, também reconhece a necessidade de descanso. Em Jó 3, versículo 17, Jó fala do lugar onde os maus cessam de perturbar e ali descansam os de exaustas forças. Este versículo reconhece que existe um cansaço que vem com a vida, especialmente ao final dela, e que o descanso é um presente precioso para os de exaustas forças. O próprio Jesus entendia essa necessidade. Em Marcos 6, versículo 31, depois de um período intenso de ministério, ele diz aos discípulos: "Vinde vós à parte a um lugar deserto e descansai um pouco." Jesus reconhecia que até mesmo o trabalho mais importante e significativo precisa ser equilibrado com períodos de repouso e recuperação. Quando ignoramos essa necessidade em nossos idosos, quando insistimos em visitas frequentes ou prolongadas, quando não respeitamos seus sinais de fadiga, estamos contrariando um princípio fundamental estabelecido pelo próprio Deus, a santidade do descanso. O pastor Johnson, que tem servido a idosos por mais de 40 anos, observa: "Já vi famílias bem intencionadas exaurirem seus entes queridos mais velhos com visitas constantes, especialmente em festividades. Acreditam estar demonstrando amor, mas com frequência ignoram as necessidades reais de descanso e tranquilidade que pais ou avós têm." A Bíblia nos ensina a honrar nossos pais, e parte dessa honra implica respeitar suas necessidades em mudança. Na velhice, o descanso não é um luxo, é uma necessidade. Como diz o Salmo 127, versículo 2: "Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono." O sono, o descanso, a quietude, esses são presentes que Deus dá aos seus amados. Quando nossas visitas interrompem esses dons divinos, não estamos agindo com o amor e o respeito que as Escrituras nos chamam a demonstrar. Portanto, antes de planejar sua próxima visita a um querido idoso, pergunte-se: estou respeitando sua necessidade de descanso? Considerei se este é o melhor momento para ele ou só é conveniente para mim. Estou disposto a encurtar minha visita se perceber sinais de fadiga? Essas perguntas refletem uma compreensão bíblica do descanso como um dom sagrado, especialmente para aqueles em seus anos de ouro. Como nos lembra Hebreus 4, versículos 9 a 10. "Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas." Agora, permitam-me explorar nossa segunda história bíblica, que nos oferece uma ilustração poderosa de como a solidão pode ser um espaço sagrado para o encontro com Deus. A história de Elias no deserto. Elias foi um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento. Confrontou reis, desafiou falsos profetas e realizou milagres impressionantes. No entanto, até mesmo esse homem de Deus precisava de momentos de solidão e retiro para renovar seu espírito. Em 1 de Reis 19, encontramos Elias fugindo para o deserto, exausto e desanimado depois de seu confronto com os profetas de Baal. O texto nos diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: "Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Essa passagem revela algo profundamente humano. Mesmo os mais fortes dentre nós enfrentam momentos de esgotamento e desespero. Elias estava experimentando o que hoje chamaríamos de exaustão extrema ou burnout. E sua resposta instintiva foi buscar a solidão, retirar-se para um lugar onde pudesse ficar a sós com seus pensamentos e com Deus. E como Deus respondeu a essa necessidade?
Não enviou uma multidão de pessoas para animar Elias. Não organizou um encontro social para distraí-lo de seus problemas. Em vez disso, Deus honrou a solidão de Elias. Permitiu-lhe descansar, proveu sustento e então o convidou a uma experiência ainda mais profunda de solidão no Monte Horebe. No Monte Horebe, Elias vivenciou algo extraordinário. O texto nos conta: e eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cício tranquilo e suave. Nesse cício tranquilo e suave, nesse sussurro suave, Elias encontrou a presença de Deus. Não no barulho e na comoção, mas no silêncio. Esse encontro transformou Elias e o preparou para retornar ao seu ministério com forças e clareza renovadas. O que essa história nos ensina sobre o valor da solidão, especialmente na velhice? Mostra que a solidão não é algo a ser temido ou evitado a todo custo, como nossa cultura frequentemente sugere. Pelo contrário, pode ser um espaço sagrado onde ocorrem encontros divinos. Para nossos idosos, cujas vidas estiveram cheias de responsabilidades, relacionamentos e atividades, a velhice pode finalmente oferecer um período de quietude em que podem ouvir aquele cício suave e tranquilo, que muitas vezes se perde no ruído da vida ativa. O Dr. Thomas, um gerontólogo cristão, observa: muitos dos meus pacientes idosos descrevem um aprofundamento de sua vida espiritual na velhice. Eles têm tempo para orar, meditar nas Escrituras e ouvir a Deus de maneiras que não eram possíveis quando estavam ocupados com carreiras e criação de filhos. Quando interrompemos constantemente esse tempo com visitas não solicitadas, podemos estar atrapalhando um processo espiritual vital. A história de Elias também nos lembra que as pessoas mais velhas frequentemente estão processando experiências profundas, perdas, mudanças, reflexões sobre a vida e preparação para a eternidade. Como Elias no deserto, podem precisar de espaço para chorar, questionar, descansar e encontrar-se com Deus em seu próprio tempo e modo. Em nossa sociedade barulhenta e ocupada, tendemos a ver a solidão como um problema a ser resolvido. Quando vemos um idoso sozinho, nosso impulso imediato pode ser preencher aquele espaço com visitas, atividades e conversa. Mas a história de Elias nos desafia a considerar que podemos estar interrompendo um encontro divino. Como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude, esse estar a sós com Deus, não é um estado de carência ou um problema a ser resolvido. É uma oportunidade sagrada que devemos respeitar, especialmente para os idosos que podem estar passando por uma profunda vivência espiritual em seus anos finais. Claro, isso não significa que devamos abandonar nossos idosos à solidão absoluta. A comunidade continua sendo vital, mas deve ser uma comunidade que respeite a necessidade de solidão, que compreenda que as visitas devem ser equilibradas com tempo para reflexão pessoal e comunhão com Deus. A lição de Elias no deserto é poderosa. Às vezes, a solidão não é um inimigo a ser vencido, mas um espaço sagrado a ser honrado. Nossos idosos, como Elias, podem encontrar na quietude de seus dias uma presença divina que o barulho das visitas constantes poderia sufocar. Isso nos leva à nossa segunda razão bíblica para sermos cautelosos com as visitas na velhice. As palavras podem ferir profundamente, e visitas frequentes aumentam o risco de comentários dolorosos ou mal entendidos. O livro de Provérbios está repleto de advertências sobre o poder das palavras para ferir ou curar. Provérbios 18, versículo 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo não é um exagero poético, mas uma verdade profunda sobre como nossas palavras podem construir ou destruir. Para os idosos, cuja identidade e valor frequentemente são questionados em uma cultura que idolatra a juventude, palavras descuidadas podem ser especialmente prejudiciais.
Comentários aparentemente inocentes sobre sua aparência, capacidade reduzida ou comparações com como costumavam ser, podem abrir feridas profundas. O ancião Jacó experimentou essa dor quando seus filhos lhe trouxeram a túnica de José, manchada de sangue, e disseram: achamos isto, reconhece agora se é a túnica de teu filho ou não. Suas palavras enganosas mergulharam Jacó em anos de tristeza desnecessária. De forma semelhante, Jó sofreu não apenas por suas aflições físicas, mas também pelas palavras insensíveis de seus consoladores, que ao invés de confortá-lo, o acusavam falsamente. A doutora Elizabeth, uma psicóloga especializada em adultos mais velhos, compartilha: vi inúmeros casos em que comentários descuidados durante visitas familiares levaram a depressões prolongadas em meus pacientes idosos. Um neto que menciona casualmente que a casa já não está tão limpa como antes, ou um filho que suspira impaciente quando o pai repete uma história, podem provocar feridas emocionais profundas que persistem muito depois de os visitantes irem embora. Tiago 3, versículos 5 a 6 compara a língua a um fogo. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é ela mesma inflamada pelo inferno. Este alerta bíblico sobre o poder destrutivo das palavras é particularmente relevante quando pensamos em visitas aos idosos. Quanto mais visitas, mais conversas. Quanto mais conversas, maior a probabilidade de se dizer algo doloroso, ainda que sem intenção. Considere o caso do ancião Samuel, um respeitado ex-pastor de 86 anos. Durante uma reunião familiar, um sobrinho bem-intencionado comentou: tio Samuel, não se preocupe em preparar esse estudo bíblico para o grupo de homens. Na sua idade, ninguém espera que o senhor ainda faça isso. Embora o sobrinho achasse que estava aliviando uma carga, na realidade estava minando o senso de propósito e valor do ancião. Samuel, posteriormente, compartilhou com seu conselheiro pastoral que aquele comentário o mergulhou em semanas de dúvidas sobre sua utilidade contínua no reino de Deus. Provérbios 25, versículo 20 nos adverte: como aquele que tira a veste num dia de frio, ou como vinagre sobre feridas, assim é o que canta canções ao coração aflito. Esse versículo nos lembra que palavras que podem ser apropriadas em um contexto, podem ser profundamente dolorosas em outro. O que poderia ser uma brincadeira leve para um jovem, pode ser devastador para um idoso que já lida com perdas e mudanças. Visitas frequentes também aumentam o risco de fofocas e rumores, algo que a Bíblia condena repetidamente. Levítico 19, versículo 16 ordena: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Provérbios 16, versículo 28 adverte: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Durante visitas casuais é fácil a conversa enveredar para falar de outros membros da família, vizinhos ou membros da igreja. O que começa como uma atualização inocente pode rapidamente se tornar fofoca, especialmente quando se compartilham problemas ou conflitos. Para um idoso que valoriza a paz e a harmonia em seus últimos anos, ver-se involuntariamente envolvido em tais conversas pode ser profundamente perturbador. A história bíblica de Marta e Maria nos oferece outra perspectiva importante sobre como nossas palavras podem afetar os outros. Em Lucas 10, quando Marta reclama com Jesus sobre sua irmã, diz: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Suas palavras, nascidas de frustração e estresse por receber convidados, criaram tensão desnecessária. A resposta de Jesus é reveladora: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus corrige Marta gentilmente, mostrando como suas palavras surgiram de uma compreensão equivocada do que realmente importava naquele momento. De forma semelhante, nossas palavras durante as visitas aos idosos podem surgir de mal entendidos sobre suas necessidades reais.
Podemos presumir que querem companhia constante quando, na verdade, anseiam por quietude. Podemos supor que precisam de nossos conselhos quando o que realmente valorizam é nosso respeito por sua sabedoria acumulada. O rabino Simeão, capelão de um lar de idosos judeu, observa: muitos visitantes sentem necessidade de preencher cada momento de silêncio com palavras. Falam sem parar, oferecem conselhos não solicitados e raramente escutam de fato. Não entendem que para muitos de nossos residentes mais velhos, o silêncio compartilhado pode ser mais curativo do que 1000 palavras. A Bíblia nos chama a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Tiago 1, versículo 19. Este conselho é particularmente valioso quando visitamos os idosos. Ouvir mais e falar menos não apenas reduz o risco de dizer algo doloroso, também honra sua experiência e sabedoria. Provérbios 17, versículo 28, nos lembra que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Às vezes, a visita mais amorosa é aquela em que estamos simplesmente presentes, sem sentir a necessidade de preencher cada momento com palavras. Em suma, a Bíblia nos alerta claramente sobre o poder das palavras para ferir ou curar. Quando consideramos visitas frequentes aos idosos, devemos lembrar que cada conversa traz em si o potencial de palavras que podem ferir involuntariamente. Por respeito à sua dignidade e bem-estar emocional, precisamos ser cautelosos e avaliar se nossas visitas e as conversas que elas trazem são realmente benéficas. Agora, permita-me compartilhar nossa terceira história bíblica que ilustra perfeitamente o equilíbrio entre serviço e quietude. A história de Marta e Maria, cujas respostas diferentes à visita de Jesus nos ensinam lições profundas sobre hospitalidade e presença. Em Lucas 10, versículos 38 ao 42, lemos: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou ele em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa passagem conhecida contém lições profundas sobre hospitalidade e o cansaço que ela pode causar. Marta, como anfitriã, estava fazendo o que sua cultura esperava dela: trabalhar diligentemente para servir seu convidado. Ela cumpria o papel tradicional de demonstrar hospitalidade por meio do serviço ativo. No entanto, seu esforço para ser a anfitriã perfeita levou-a ao esgotamento e à frustração. O texto diz que ela estava inquieta e tão estressada que chegou a confrontar Jesus sobre a falta de ajuda de sua irmã. É um retrato vívido do cansaço que pode surgir das exigências da hospitalidade. Maria, por outro lado, escolheu simplesmente estar presente com Jesus, ouvindo suas palavras. Preferiu a quietude à atividade, a presença ao serviço. E, surpreendentemente, Jesus confirmou sua escolha, dizendo que ela escolheu a boa parte. Essa história desafia diretamente nossas suposições sobre o que significa ser um bom anfitrião ou um bom visitante. A cultura de Jesus, como a nossa, valorizava a hospitalidade expressa pelo serviço ativo. No entanto, Jesus sugere que às vezes a melhor forma de honrar um convidado não é com atividade frenética, mas com presença atenta e tranquila. Para nossos idosos, essa história oferece uma validação poderosa. Como Marta, muitos deles passaram a vida servindo aos outros, criando filhos, apoiando seus cônjuges, contribuindo para suas comunidades e locais de trabalho. Eles cumpriram fielmente as expectativas sociais de serviço e hospitalidade. Mas agora, em seus anos de ouro, muitos estão prontos para assumir o papel de Maria, sentar-se quietamente, ouvir, refletir e absorver sabedoria. No entanto, nossa cultura muitas vezes não permite essa transição.
Continuamos esperando que sejam bons anfitriões no modelo de Marta, sempre ativos, sempre servindo, sempre atendendo às expectativas sociais, mesmo quando suas forças estão diminuindo. A resposta de Jesus a Marta oferece uma correção gentil, mas firme a essa expectativa. Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Suas palavras reconhecem o estresse e a ansiedade que surgem ao tentar cumprir todas as demandas da hospitalidade. Para um idoso, receber visitas frequentes pode criar exatamente esse tipo de estresse. A pressão de manter a casa arrumada, preparar lanches, manter conversas e, em geral, entreter os visitantes pode se tornar uma carga esmagadora. Como Marta, podem se sentir ansiosos e preocupados com muitas coisas, quando na verdade precisam da quietude e da paz que Maria encontrou. A doutora Rachel, uma gerontóloga cristã, explica: muitos dos meus pacientes mais velhos relatam ansiedade antes de visitas familiares. Preocupam-se se a casa está suficientemente limpa, se há comida suficiente para oferecer, se conseguirão manter uma conversa interessante. Esse estresse pode durar dias antes da visita e até depois que os visitantes já se foram. Para alguns, o custo emocional de ser um bom anfitrião simplesmente supera o benefício da companhia. A lição de Marta e Maria não é que a hospitalidade seja errada, mas que deve existir um equilíbrio saudável. Jesus não criticou Marta por servir, mas por estar tão consumida pelo serviço que perdeu de vista a boa parte, a comunhão tranquila, a presença atenta, o intercâmbio significativo que Maria escolheu. Para nossos idosos, depois de décadas sendo as Martas do mundo, servindo diligentemente a família, a igreja e a comunidade, a velhice pode ser finalmente a oportunidade de serem Maria, sentar-se aos pés da sabedoria, ouvir mais do que falar, receber mais do que dar. Quando nossas visitas frequentes negam-lhes essa transição, podemos estar impedindo uma etapa importante de seu desenvolvimento espiritual. A história de Marta e Maria também nos convida a repensar o que significa ser um bom visitante. Talvez, em vez de esperarmos que nossos idosos nos entretenham ou nos sirvam, devêssemos adotar a postura de Jesus, trazer paz em vez de demandas, oferecer presença em vez de criar obrigações. Como visitantes, poderíamos nos perguntar: estou agindo como Jesus, trazendo paz e propósito a este lar? Ou estou criando demandas que levarão meu ente querido a se sentir ansioso e preocupado com muitas coisas? A lição final dessa história é profundamente contracultural. Jesus afirma que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nessas palavras, Jesus valida o direito de Maria escolher a quietude em vez da atividade, a contemplação em vez do serviço. Da mesma forma, nossos idosos têm o direito de escolher mais solidão e menos visitas, se é isso que necessitam para seu bem-estar. Respeitar essa escolha não é negligência ou falta de amor. É honrar sua dignidade e autonomia, reconhecendo que eles, como Maria, podem discernir o que é melhor para sua alma nesta fase da vida. Isso nos leva à nossa terceira razão bíblica para ter cautela com visitas excessivas na velhice. A Bíblia valoriza a simplicidade de vida, e visitas frequentes podem complicar desnecessariamente a existência tranquila que muitos idosos desejam e precisam. No Sermão do Monte, Jesus ensinou: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6, versículo 25. Esse chamado à simplicidade e à confiança é especialmente relevante para os idosos, que muitas vezes desejam simplificar suas vidas em seus anos finais. Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a Salomão em sua velhice, expressa repetidamente o cansaço resultante de uma vida complexa e atribulada. Em Eclesiastes 2, versículo 23, lemos: porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Depois, em Eclesiastes 4, versículo 6, conclui: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho,
e correr atrás do vento. Essas palavras refletem a sabedoria que muitas vezes surge com a idade, a compreensão de que a simplicidade traz paz, enquanto a complexidade traz estresse. Muitos idosos, após vidas cheias de responsabilidades e compromissos, finalmente anseiam por essa simplicidade. O pastor Miguel, que tem servido a pessoas idosas por 3 décadas, observa: percebo um padrão consistente. À medida que meus fiéis envelhecem, tendem a simplificar suas vidas, reduzem posses, limitam compromissos sociais e buscam rotinas mais previsíveis. Isso não é um afastamento do mundo, mas uma curadoria sábia de suas energias limitadas. Visitas frequentes, especialmente as inesperadas, podem interromper bruscamente essa simplicidade tão arduamente conquistada. Cada visita exige preparação, energia social e, muitas vezes, recuperação. Para um idoso que organizou cuidadosamente sua vida para maximizar a paz e minimizar o estresse, até mesmo visitas bem-intencionadas podem ser disruptivas. Em Provérbios 14, versículo 30, lemos: o coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Esse versículo destaca como a paz interior contribui para a saúde física, enquanto emoções negativas podem literalmente nos enfraquecer. Para idosos, cuja saúde pode ser frágil, manter um coração tranquilo não é um luxo, é uma necessidade para seu bem-estar. A simplicidade que muitos idosos buscam inclui rotinas previsíveis, ambientes calmos e controle sobre seu tempo e espaço. Visitas frequentes podem ameaçar cada um desses elementos. Conforme mencionado antes, o próprio Jesus reconheceu a necessidade de se afastar de demandas constantes do povo. Em Marcos 1, versículo 35, lemos: e levantando-se de manhã, muito antes de clarear o dia, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o Filho de Deus precisava desses momentos de separação e simplicidade, quanto mais nossos pais e avós idosos. O Dr. Samuel, um médico geriatra e diácono, compartilha: vejo muitos idosos que ficam exaustos tentando manter as aparências para as visitas. Uma paciente de 92 anos insistia em assar biscoitos frescos sempre que o neto vinha, mesmo que suas mãos artríticas tornassem essa tarefa extremamente dolorosa. Quando finalmente a convenci a contar a verdade ao neto, ele ficou horrorizado de ser a causa involuntária de tanto sofrimento. As Escrituras também nos advertem a não sobrecarregarmos os outros com nossas expectativas. Gálatas 6, versículo 2 nos instrui: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas, quando nossas visitas se tornam um fardo para nossos idosos, fazemos exatamente o oposto. Aumentamos suas cargas em vez de aliviá-las. A simplicidade de vida não é preguiça ou isolamento, é sabedoria. É reconhecer as limitações humanas e viver dentro delas. É priorizar o que realmente importa e deixar o resto de lado. Nossos idosos conquistaram o direito a essa simplicidade após vidas de muito trabalho e responsabilidade. Quando nossas visitas complicam suas vidas, podemos estar tirando deles algo precioso que Deus lhes concedeu para esta etapa. O rei Davi, em sua velhice, expressou seu anseio por simplicidade no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Notemos que o rei idoso não desejava festas, multidões ou atividade social constante. Seu anseio era simples: contemplação tranquila e comunhão com Deus. Muitos dos nossos idosos compartilham desse desejo. Eles transcenderam a necessidade de entretenimento constante e validação social que muitas vezes impulsiona as gerações mais jovens. Estão prontos para a contemplação, a reflexão e a quietude. Quando impomos nosso ritmo mais acelerado e sociável em suas vidas por meio de visitas frequentes, poderíamos estar prejudicando essa fase importante de seu desenvolvimento espiritual. A simplicidade que muitos idosos buscam também inclui a liberdade dos dramas e conflitos que geralmente acompanham as interações sociais.
Provérbios 17, versículo 1 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carne com contenda. Este provérbio reconhece que a paz vale mais do que a abundância material ou social. Nossos idosos, com sua sabedoria acumulada, frequentemente entendem essa verdade profundamente. Dona Esther, uma viúva de 88 anos, expressa isso de forma eloquente. Na minha idade já vi dramas suficientes para toda uma vida. Agora valorizo a paz acima de tudo. Às vezes, quando minha família vem visitar com todos os seus problemas e conflitos, demoro dias para recuperar meu senso de tranquilidade. Eu os amo profundamente, mas também amo a quietude do meu lar quando eles se vão. Essa necessidade de simplicidade e paz não é uma rejeição do amor ou da conexão. É simplesmente um reconhecimento realista de que, na velhice, a capacidade de lidar com complexidades e dramas diminui, enquanto a necessidade de paz e previsibilidade aumenta. Como diz Eclesiastes 3, versículos 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Poderíamos acrescentar tempo para intensa atividade social e tempo para contemplação tranquila. A sabedoria está em reconhecer qual tempo é apropriado para cada fase da vida. Em resumo, a Bíblia valoriza a simplicidade de vida, especialmente nos anos finais. Visitas frequentes, embora bem intencionadas, podem complicar desnecessariamente a vida de nossos idosos, roubando-lhes a paz e a tranquilidade de que tanto necessitam e merecem. Respeitar sua necessidade de simplicidade não é negligência, mas honra e sabedoria. Agora, antes de continuar nossa exploração sobre este assunto, é importante reconhecer que nem todos os idosos são iguais. Alguns realmente prosperam com interação social frequente, enquanto outros preferem mais solidão. Alguns são fisicamente vigorosos até bem depois dos 90 anos, enquanto outros enfrentam limitações significativas bem antes. A sabedoria está em discernir as necessidades individuais e respeitar as preferências pessoais. Como diz Provérbios 18, versículo 2, o tolo não toma prazer no entendimento, mas em revelar o seu coração. Em outras palavras, o tolo não escuta para entender, só quer expressar suas próprias vontades. Quando se trata de nossos idosos, devemos evitar esse erro e realmente ouvir o que eles precisam, não o que presumimos que devam querer. Alguns podem perguntar: mas a solidão não é uma crise entre os idosos? Não deveríamos visitá-los mais e não menos? Essa preocupação é válida, mas exige distinção cuidadosa. Há uma diferença significativa entre solidão indesejada e solidão escolhida. A primeira é dolorosa e potencialmente prejudicial. A segunda pode ser revigorante e benéfica. A doutora Patrícia, uma psicogeriatra cristã, explica: a solidão indesejada é um problema real e doloroso para muitos idosos. Mas também vejo o outro extremo. Idosos que anseiam por tempo a sós, mas cujos dias são constantemente interrompidos por visitas bem intencionadas. Ambos os extremos podem ser prejudiciais. O ponto de equilíbrio saudável está em visitas intencionais, respeitosas e adaptadas às necessidades específicas do indivíduo. Então, como encontrar esse equilíbrio? Como honrar as necessidades sociais de nossos idosos e, ao mesmo tempo, respeitar sua necessidade de espaço e simplicidade? A chave está na comunicação aberta, no respeito às preferências deles e na eliminação de nossas próprias expectativas sobre como deveriam querer passar o tempo. Em vez de presumir que mais visitas são sempre melhores, podemos perguntar sinceramente: com que frequência você gostaria que eu viesse? Qual é o melhor horário? Quanto tempo a visita deveria durar? A verdadeira hospitalidade não consiste em impor nossa companhia aos outros, mas em criar um espaço seguro e confortável onde a conexão autêntica possa ocorrer. Às vezes, paradoxalmente, a forma mais amorosa de hospitalidade é respeitar quando alguém prefere ficar só. Esses pilares representam elementos essenciais que a Bíblia nos ensina a valorizar na velhice. Compreendê-los não apenas nos ajudará a honrar melhor nossos idosos, mas também a nos preparar para a nossa própria velhice com sabedoria e graça.
O salmista escreveu no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse pedido reconhece que, com a consciência da transitoriedade da vida, vem uma profunda sabedoria sobre o que realmente importa. Nossos idosos estão nessa posição única de contar seus dias com uma clareza que as gerações mais jovens ainda não possuem. O que realmente importa nos anos dourados? Quais são os verdadeiros tesouros que devem ser protegidos e valorizados? A Bíblia nos dá 4 respostas claras, 4 pilares sobre os quais se pode construir uma velhice abençoada e significativa. O primeiro pilar é a saúde como templo do Espírito Santo. Em 1 aos Coríntios 6, versículo 19, Paulo pergunta: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse versículo revolucionário estabelece o corpo humano como um santuário sagrado, onde habita o Espírito de Deus. Essa verdade teológica traz implicações profundas para como enxergamos a saúde, especialmente na velhice. Nossos corpos não são meros recipientes temporários ou invólucros descartáveis. São templos consagrados que merecem cuidado, respeito e atenção. Na velhice, a manutenção desse templo torna-se mais desafiadora e também mais crucial. O rei Davi, em sua velhice, reconheceu a fragilidade do corpo humano ao escrever no Salmo 103, versículos 14 ao 16. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Essa consciência da fragilidade corporal não é um convite ao fatalismo, mas um chamado à mordomia sábia. Assim como cuidaríamos de um templo físico com diligência e reverência, devemos cuidar de nossos corpos, especialmente à medida que envelhecemos e ficamos mais vulneráveis. O Antigo Testamento está repleto de instruções dietéticas, normas de higiene e princípios de saúde que demonstram a preocupação de Deus com o bem-estar físico de seu povo. Essas não eram regras arbitrárias, mas orientações amorosas para proteger a saúde e prolongar a vida. Daniel e seus 3 amigos nos dão um exemplo poderoso de como cuidar do corpo pode ser um ato de fidelidade a Deus. Em Daniel 1, esses jovens hebreus rejeitaram as iguarias do rei e optaram por uma dieta simples de legumes e água. O resultado foi notável. No fim dos 10 dias, eles pareciam melhores e mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Essa história não apenas mostra os benefícios físicos de escolhas saudáveis, mas também estabelece um princípio espiritual. Cuidar do corpo é uma forma de honrar a Deus. Na velhice, esse cuidado se torna ainda mais importante. O Dr. Benjamin, um médico cristão especializado em geriatria, observa: a diferença entre uma velhice vibrante e uma velhice debilitada muitas vezes se resume a decisões tomadas décadas antes. Hábitos de exercício, nutrição, sono e gerenciamento do estresse acabam gerando resultados para o bem ou para o mal. Para nossos idosos, proteger a saúde frequentemente significa estabelecer limites, até mesmo em torno de visitas sociais. Interações sociais, embora valiosas, podem ser fisicamente desgastantes. Podem interromper rotinas de sono, criar estresse e consumir energias limitadas. Dona Ana, uma viúva de 84 anos, compartilha: amo minha família, mas depois de uma tarde com meus netos, fico exausta por dias. Meu médico me explicou que a recuperação leva mais tempo na minha idade. Precisei aprender a espaçar as visitas para proteger minha saúde. O próprio Jesus entendia a importância do descanso físico. Em Marcos 6, versículo 31, ele diz aos discípulos: vinde vós mesmos à parte a um lugar deserto e descansai um pouco. Ele reconhecia que até o ministério mais importante precisa de pausas para a recuperação física. Para muitos idosos, visitas constantes podem impedir esse descanso necessário. As expectativas sociais de ser anfitrião, manter a casa arrumada
preparar comidas ou participar de conversas prolongadas podem criar uma carga física significativa. O respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo implica reconhecer e honrar essas limitações. Significa entender que, quando um idoso diz estou cansado ou preciso descansar, ele não está sendo antissocial ou indiferente, mas exercendo boa mordomia de seu templo físico. Provérbios 17, versículo 22 nos lembra: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. A ciência moderna confirma essa antiga sabedoria. O estresse e a sobrecarga emocional têm impactos físicos diretos, especialmente nos idosos. Um estudo recente publicado no Journal of Gerontology descobriu que os adultos mais velhos têm mais dificuldade para se recuperar de eventos estressantes, com efeitos que persistem por vários dias após o estressor inicial. Para alguns idosos, visitas, especialmente as inesperadas ou prolongadas, podem ser exatamente esse tipo de estressor. A enfermeira Ruth, que trabalha em cuidados a idosos, observa: vejo aumentos dramáticos na pressão arterial, nos níveis de dor e na fadiga depois de visitas familiares. Não porque eles não amem a família, mas porque o evento em si exige recursos físicos que eles já não têm em abundância. Portanto, quando respeitamos o desejo de um idoso de limitar as visitas, não estamos sendo negligentes. Estamos honrando seu corpo como o templo do Espírito Santo que é. Reconhecemos sua necessidade de administrar sabiamente os recursos físicos que lhe restam. Isso não significa deixar de visitar totalmente, mas ajustar as visitas às capacidades físicas deles. Visitas mais curtas, menos frequentes e cuidadosamente planejadas podem permitir a conexão social vital sem exaurir as reservas físicas. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, escreveu em Eclesiastes 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na velhice, o ritmo da vida muda. Os processos físicos são mais lentos. A recuperação leva mais tempo. A energia é mais limitada e preciosa. Honrar o corpo como templo do Espírito Santo significa respeitar esse ritmo alterado, não lutar contra ele ou ignorá-lo. Significa permitir que nossos idosos estabeleçam um andamento que proteja a sua saúde física, mesmo que esse ritmo inclua menos visitas sociais do que gostaríamos. Em resumo, o primeiro pilar de uma velhice abençoada é o reconhecimento do corpo como templo do Espírito Santo, merecedor de cuidado, respeito e proteção. Quando permitimos que nossos anciãos estabeleçam limites em torno das visitas para proteger sua saúde física, estamos participando de um ato de reverência, reconhecendo a santidade do corpo que Deus criou e no qual habita. O segundo pilar de uma velhice abençoada, segundo a Bíblia, é a família e a comunidade seletiva. As Escrituras valorizam profundamente os relacionamentos familiares e comunitários, mas também reconhecem que nem todos os relacionamentos são igualmente edificantes ou benéficos. Em Provérbios 13, versículo 20, lemos: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Este versículo estabelece um princípio fundamental. As pessoas com quem escolhemos nos associar têm um impacto profundo em nossas vidas. Para nossos idosos que têm menos energia para relacionamentos improdutivos ou tóxicos, a seletividade nas relações não é apenas uma opção, é uma necessidade. Depois de décadas de experiência, muitos aprenderam a valorizar a qualidade dos relacionamentos acima da quantidade. O apóstolo Paulo entendia essa necessidade de seletividade. Em 2 Timóteo 4, versículos 14 e 15, ele adverte: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo não defendia manter relacionamentos com todos indiscriminadamente. Reconhecia que algumas pessoas poderiam ser prejudiciais e deviam ser evitadas. Para muitos idosos, essa sabedoria se tornou realidade vivida. Eles aprenderam muitas vezes por meio de experiências difíceis que alguns relacionamentos nutrem enquanto outros drenam. Alguns visitantes trazem paz, enquanto outros trazem drama.
Alguns respeitam limites, enquanto outros os ignoram constantemente. Dona Isabel, uma avó de 78 anos, comenta: na minha idade, aprendi que minha energia é valiosa demais para gastá-la em relacionamentos que só trazem tensão e estresse. Prefiro passar tempo com as poucas pessoas que realmente me edificam e entendem minhas limitações. Essa abordagem mais seletiva em relação à comunidade não é egoísmo ou misantropia, é sabedoria. É reconhecer, como Jesus ensinou na parábola do semeador, que nem todo solo é igualmente receptivo à semente. Alguns relacionamentos, como a boa terra, produzem fruto abundante. Outros, como os espinhos, apenas sufocam. A Bíblia contém inúmeros exemplos de pessoas que valorizaram a qualidade da comunidade acima da quantidade. Davi teve muitos seguidores, mas apenas alguns amigos íntimos como Jonatas. Jesus ensinou multidões, mas investiu mais profundamente nos 12 discípulos. E dentro desse círculo tinha 3, Pedro, Tiago e João, com quem compartilhou experiências especiais, como a transfiguração. Esse padrão de círculos concêntricos de intimidade, de conexões amplas, porém superficiais, a poucas e profundas, oferece um modelo bíblico de comunidade seletiva. Para nossos idosos, isso pode se traduzir em menos visitas, porém mais significativas. Em vez de muitas interações breves e superficiais, eles podem desejar menos encontros, mas mais profundos e nutritivos. Como disse certo idoso em minha congregação, na minha idade não tenho tempo para conversas banais. Só quero falar de coisas que realmente importam. A Bíblia também mostra que a família, embora importante, nem sempre fornece a comunidade mais saudável. O próprio Jesus experimentou rejeição de sua família biológica. Em Marcos 3, versículo 21, lemos que os seus, sua família, saíram para prendê-lo, pois diziam: está fora de si. Mais tarde, quando sua mãe e seus irmãos vieram buscá-lo, Jesus redefiniu a família como aqueles que fazem a vontade de Deus, não apenas os relacionados por laços de sangue. Para alguns idosos, especialmente aqueles cujos familiares não compartilham sua fé ou valores, essa distinção é crucial. Eles podem encontrar mais apoio e compreensão em amigos próximos ou em membros da igreja do que em parentes biológicos. Esse é um entendimento bíblico de comunidade que transcende laços de sangue. O Dr. Samuel, um psicólogo pastoral, observa: muitos idosos sentem culpa por não quererem passar tempo com determinados familiares, mesmo quando essas interações os deixam esgotados emocionalmente. Lembro-lhes que o próprio Jesus estabeleceu limites com sua família de sangue e que às vezes a família espiritual oferece uma comunidade mais saudável. A habilidade de estabelecer limites, de ser seletivo na comunidade, torna-se ainda mais importante na velhice, quando as reservas emocionais são menores. Uma visita que poderia ser apenas incômoda para uma pessoa mais jovem pode ser esmagadora para alguém mais velho. É importante notar que essa seletividade não é licença para isolamento total. Hebreus 10, versículo 25, nos exorta a não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. A comunidade continua vital, mas deve ser uma comunidade que edifique e apoie, não que drene ou perturbe. Para muitas famílias, encontrar esse equilíbrio pode ser desafiador. Costumamos assumir que os idosos sempre deveriam estar disponíveis para visitas, especialmente de familiares próximos. Mas a sabedoria bíblica sugere uma abordagem mais matizada. Talvez a chave esteja em Gálatas 6, versículos 2 e 5, onde Paulo parece dar duas instruções contraditórias: levai as cargas uns dos outros, e cada um levará a sua própria carga. Essa aparente contradição nos ensina que existe um equilíbrio. Apoiamos os outros, mas também respeitamos sua autonomia e independência. Aplicando isso a nossos idosos, significa oferecer companhia e apoio, mas também respeitar seu direito de determinar a frequência e o tipo de companhia que desejam. Significa ouvir quando dizem que estão cansados ou precisam de espaço e não tomar isso como algo pessoal se preferirem ficar sozinhos. A comunidade seletiva não é rejeição ao amor ou à conexão. É uma forma mais sábia e sustentável de nutrir relacionamentos significativos em uma fase da vida em que a qualidade importa muito mais do que a quantidade. Em resumo,
O segundo pilar de uma velhice abençoada é a família e comunidade seletiva. A sabedoria de discernir quais relacionamentos nutrem e edificam, e a liberdade de priorizar esses relacionamentos em detrimento de conexões mais superficiais ou desgastantes. Quando respeitamos a necessidade de nossos idosos de serem seletivos em suas interações sociais, estamos honrando seu discernimento e apoiando seu bem-estar emocional e espiritual. O terceiro pilar de uma velhice abençoada, segundo as Escrituras, é a provisão e generosidade equilibrada. A Bíblia fala extensivamente sobre a administração sábia dos recursos e a importância da previsão, especialmente na preparação para os anos posteriores. Em Provérbios 6, versículos 6 ao 8, o sábio aconselha: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo chefe, nem oficial, nem senhor, prepara no verão o seu pão, na ceifa ajunta o seu mantimento. Essa simples parábola da natureza estabelece um princípio fundamental. A previsão e a preparação fazem parte da sabedoria divina. Para nossos idosos, essa previsão geralmente significa ter recursos guardados para suprir suas necessidades, permitindo-lhes manter dignidade e independência. No entanto, em nossa cultura, há às vezes uma pressão sutil para que os idosos sejam excessivamente generosos com seu tempo, energia e recursos, chegando a colocar em risco seu próprio bem-estar. A história bíblica de José no Egito oferece um exemplo poderoso de administração sábia dos recursos. Durante 7 anos de fartura, José estocou 1/5 da colheita, preparando-se para 7 anos de escassez. Essa previsão não apenas salvou o Egito, mas muitas nações vizinhas, incluindo a própria família de José. De forma semelhante, nossos idosos precisam manter reservas para suas necessidades futuras. O envelhecimento frequentemente traz despesas médicas inesperadas, necessidades de cuidado de longo prazo e outros desafios financeiros. A sabedoria bíblica apoia a preparação para essas contingências. 1 Timóteo 5, versículo 8 é clara: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o descrente. Esse versículo muitas vezes é usado para enfatizar a responsabilidade dos mais jovens em cuidar de seus idosos. No entanto, também pode ser entendido como uma responsabilidade dos próprios idosos de planejar prudentemente para suas necessidades, para não se tornarem um fardo desnecessário para suas famílias. Dona Marta, uma viúva de 79 anos, relata: quando meu marido faleceu, muitos familiares esperavam que minha casa se tornasse o ponto central de reuniões familiares. Embora eu ame minha família, logo percebi que os gastos para receber visitas frequentes estavam acabando com minhas economias. Tive de aprender a dizer não, pelo bem da minha segurança financeira no futuro. A Bíblia também fala do perigo de dar em excesso, a ponto de prejudicar a própria estabilidade. Em Eclesiastes 5, versículos 13 e 14, lemos: há um mal doloroso que vi debaixo do sol, riquezas guardadas pelos seus donos para o seu próprio mal, ou que se perdem por qualquer má ocupação, e ao filho que geraram nada fica na sua mão. Essa passagem alerta contra tanto a avareza quanto o desperdício. Aplicada a nossos idosos, sugere equilíbrio: ser generoso, mas também prudente; dar, mas também reter o suficiente para as próprias necessidades. O pastor David, que aconselha famílias sobre questões financeiras, observa: vejo com muita frequência idosos que doaram tanto a filhos e netos que lhes restou pouco para suas próprias necessidades básicas. Quando pergunto por quê, muitas vezes dizem que se sentiram pressionados ou culpados por dizer não a pedidos de visitas ou ajuda financeira. A prudência financeira não é mesquinhez, é sabedoria. Provérbios 21, versículo 20 ensina: na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os devora. O esbanjamento de recursos pode ocorrer de muitas maneiras, incluindo hospitalidade excessiva, compras desnecessárias para impressionar visitantes ou simplesmente o custo acumulado de entreter constantemente. Para muitos idosos com renda fixa, cada visita representa um gasto, mas comida,
contas de luz e água mais altas, e às vezes até compras especiais para recepcionar bem os convidados. Esses custos podem parecer pequenos para os visitantes, mas podem pesar bastante para quem vive com orçamento limitado. A Bíblia também fala das consequências de se ignorar a necessidade de previsão. Em Lucas 14, versículos 28 ao 30, Jesus adverte: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Essa parábola nos lembra a importância de planejamento financeiro e de viver dentro de nossos meios. Para muitos idosos, isso significa ser seletivo com as visitas e compromissos sociais, certificando-se de não exaurir seus recursos limitados. Não se trata apenas de dinheiro. Recursos também incluem energia, tempo e saúde, todos preciosos e limitados na velhice. Quando um idoso estabelece limites em torno das visitas, pode estar exercendo boa mordomia de todos esses recursos. Em Provérbios 17, versículo 1, lemos: Melhor é um bocado seco e paz do que a casa farta de carnes e contenda. Este versículo reconhece que a paz e a tranquilidade às vezes valem mais que a abundância material ou social. Para muitos idosos, a quietude de um lar simples com poucas visitas pode ser preferível ao estresse de manter uma casa cheia de convidados, como salienta o doutor Jonathan, um conselheiro financeiro cristão. Muitos dos meus clientes mais velhos sentem ansiedade financeira significativa durante festas ou quando recebem visitas frequentes. Sentem uma pressão cultural para serem anfitriões generosos, mesmo quando isso compromete sua segurança financeira. Lembro-lhes de que a Bíblia valoriza tanto a generosidade quanto a prudência. A generosidade equilibrada significa dar a partir da abundância, não da necessidade. Em 2 Coríntios 8, versículo 12, Paulo ensina: Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. Esse princípio reconhece que os limites de nossos recursos são estabelecidos por Deus, e a verdadeira generosidade opera dentro desses limites, não além deles. Para muitos idosos, isso significa ser seletivo em sua hospitalidade, priorizando visitas que trazem comunhão verdadeira e alegria, enquanto limitam aquelas que representam principalmente um fardo financeiro ou de energia. A história bíblica da viúva de Sarepta em 1 de Reis 17 oferece um exemplo poderoso. Com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para ela e seu filho, ela ainda assim compartilhou com o profeta Elias. Notavelmente, Deus supriu milagrosamente para que seus mantimentos não se acabassem. Essa história nos ensina que quando doamos com sabedoria dentro da vontade de Deus, Ele supre. Mas também sugere que a generosidade deve estar alinhada à direção divina, não apenas às expectativas sociais. Em resumo, o terceiro pilar de uma velhice abençoada é a provisão e a generosidade equilibradas. A sabedoria para administrar recursos com prudência, a liberdade para estabelecer limites financeiros e o discernimento para ser generoso sem imprudência. Quando respeitamos a necessidade de nossos idosos de serem cautelosos com seus recursos, incluindo como e quando recebem visitas, estamos honrando sua sabedoria e apoiando sua segurança a longo prazo. O quarto e último pilar de uma velhice abençoada, conforme a Bíblia, é a renovação da mente. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo exorta: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo de renovação mental e espiritual não termina com a idade avançada. Ao contrário, pode aprofundar-se e acelerar-se nos anos dourados. A velhice oferece uma oportunidade única para reflexão, oração prolongada e contemplação das verdades eternas, testadas ao longo de uma vida de experiência.
O rei Davi, em sua velhice, compôs algumas de suas orações mais profundas. No Salmo 71, versículo 18, ele suplica: agora que estou velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me desampares, até que possa anunciar o teu poder a esta geração e a todos os vindouros a tua força. Esse versículo revela o anseio de um ancião de continuar crescendo espiritualmente e compartilhando a sabedoria divina com as gerações futuras. Para muitos idosos, essa renovação mental requer tempo a sós com Deus, períodos de quietude e contemplação que podem ser interrompidos por visitas frequentes ou inesperadas. Assim como Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, nossos idosos podem precisar de espaços protegidos para sua própria comunhão com Deus. A doutora Elizabeth, uma neuropsicóloga cristã, explica: pesquisas mostram que a mente idosa processa informações de forma diferente. Muitos idosos precisam de mais tempo para refletir, integrar novas ideias e processar experiências emocionais. Visitas constantes podem interromper esse importante processamento cognitivo e emocional. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo aconselha: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo nos chama a focar a mente naquilo que é bom e edificante. Para pessoas mais velhas, que podem enfrentar pensamentos sobre mortalidade, arrependimentos do passado ou preocupações com o futuro, esse foco consciente no que é positivo e nobre é especialmente importante. Requer intencionalidade e, muitas vezes, períodos de silêncio reflexivo, que podem ser difíceis de encontrar em meio a visitas constantes. O senhor Joaquim, viúvo de 81 anos, compartilha: depois de perder minha esposa, eu precisava de tempo todos os dias para ler as Escrituras, orar e processar minha dor. Meus filhos, embora bem intencionados, queriam me visitar constantemente para me animar. Tive de explicar delicadamente que eu precisava desse tempo a sós com Deus para me curar de verdade. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que encontraram renovação espiritual na solidão. Moisés passou 40 dias sozinho no Monte Sinai. Elias ouviu a voz suave de Deus na solidão da montanha. João Batista se preparou para seu ministério no deserto. O próprio Jesus começou seu ministério depois de 40 dias de solidão. Esses exemplos nos ensinam que algo poderoso acontece nesses espaços de quietude que o mundo moderno raramente valoriza. Como diz o Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para nossos idosos, esses momentos de quietude podem ser essenciais para integrar toda uma vida de experiências e preparar-se para a próxima etapa de sua existência. O teórico Erik Erikson identificou a integridade versus desespero como a crise final do desenvolvimento humano. A necessidade de encontrar sentido e aceitação na totalidade da vida que se viveu. Essa integração vital não ocorre automaticamente, requer reflexão, oração, às vezes lágrimas e um processamento mental e espiritual que exige tempo e espaço. Visitas frequentes, embora bem intencionadas, podem interromper esse importante trabalho interior. Como observa o pastor Thomas, que serve principalmente a adultos mais velhos, muitos dos meus fiéis idosos descrevem seus anos finais como um tempo de aprofundamento espiritual. Costumam dizer que finalmente têm tempo para estudar as Escrituras a fundo, orar sem pressa e refletir sobre as promessas de Deus que viram se cumprir ao longo de suas vidas. Esse é um trabalho espiritual sagrado que precisa ser protegido e respeitado. Em 2 Timóteo 2, versículo 7, Paulo aconselha: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Esse versículo reconhece que a compreensão profunda exige consideração, meditação e reflexão. Não surge instantaneamente, mas por meio de um processo de pensamento ativo e concentrado. As visitas interrompem esse processo. Cada interação social introduz novas ideias, emoções e estímulos que precisam ser processados. Para uma mente jovem,
com ampla capacidade cognitiva, essas transições podem ser relativamente simples. Para muitos idosos, podem ser cansativas e perturbadoras. Dona Grace, de 92 anos, coloca desta forma: na minha idade, preciso de tempo para processar cada conversa, cada ideia nova. Quando recebo visitas em excesso, sinto que nunca tenho a chance de absorver completamente uma experiência antes que chegue a próxima. É como tentar ler um livro importante enquanto alguém vira as páginas o tempo todo. A renovação da mente também inclui a liberdade de se concentrar no que é eterno em vez do que é temporário. Em 2 aos Coríntios 4, versículo 18, Paulo escreve: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Para muitos idosos, essa reorientação para o eterno é parte natural e necessária de sua preparação para a transição final da vida. Visitas que constantemente redirecionam sua atenção para preocupações mundanas, fofocas ou assuntos triviais podem interferir nesse importante deslocamento de perspectiva. Como observa a doutora Sara, uma especialista cristã em cuidados paliativos, há um trabalho espiritual vital que ocorre nos anos finais, às vezes até nos últimos meses e dias de vida. É um processo de soltar as preocupações temporais e abraçar as realidades eternas. Já vi famílias bem-intencionadas interromperem esse processo constantemente com visitas focadas em assuntos mundanos, privando involuntariamente seu ente querido de um tempo precioso de preparação espiritual. A renovação da mente também implica a liberdade de estar em paz com os próprios pensamentos, memórias e emoções. O rei Davi, refletindo sobre sua vida, escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse autoexame honesto exige privacidade, quietude e tempo. Visitas constantes podem impedir esse importante processo de reflexão pessoal e prestação de contas diante de Deus. Em resumo, o quarto pilar de uma velhice abençoada é a renovação da mente, o espaço e o tempo para reflexão, oração, contemplação e integração espiritual. Quando respeitamos a necessidade de nossos idosos de solidão e quietude, não os estamos abandonando. Estamos honrando o importante trabalho interior que Deus está realizando neles durante esta etapa crucial da vida. Ao considerar esses quatro pilares, saúde como templo do Espírito Santo, família e comunidade seletiva, provisão e generosidade equilibrada e renovação da mente, podemos entender por que a Bíblia nos orientaria a ter cautela com visitas excessivas a nossos idosos. Visitas muito frequentes ou prolongadas podem comprometer a saúde física ao esgotar energias limitadas. Podem impor relacionamentos que nem sempre são os mais edificantes. Podem exaurir recursos financeiros já escassos. E podem interromper o vital trabalho interior de renovação mental e espiritual. Isso não significa que devamos abolir completamente as visitas. A conexão humana continua sendo vital e a Bíblia certamente valoriza a comunidade. Ao contrário, sugere que nossas visitas sejam conscientes, respeitosas e adaptadas às necessidades genuínas da pessoa idosa, não apenas aos nossos desejos ou expectativas. Em vez de visitas frequentes e imprevisíveis, poderíamos considerar interações menos frequentes, mas mais significativas. Em vez de aparições surpresa, poderíamos planejar com antecedência, permitindo que nossos idosos se preparem mental, física e emocionalmente. Em vez de visitas centradas em nossas necessidades ou interesses, poderíamos perguntar a eles que tipo de companhia realmente valorizam. Honrar nossos pais e anciãos, como a Bíblia nos ordena em Êxodo 20, versículo 12, nem sempre significa visitá-los constantemente. Às vezes, paradoxalmente, significa dar-lhes o espaço e a liberdade de que necessitam para florescer nesta etapa da vida. Como vimos em inúmeros exemplos bíblicos, Deus frequentemente fala e age na quietude, nos espaços privados, nos momentos de solidão. Ao respeitar a necessidade de nossos idosos de tais espaços sagrados, podemos estar permitindo encontros divinos
que nossas visitas bem-intencionadas poderiam interromper inadvertidamente. A velhice é um tempo de transição, uma ponte entre esta vida e a eternidade. É um tempo de preparação, reflexão e muitas vezes aprofundamento espiritual. Quando compreendemos isso, vemos por que a Bíblia nos orientaria a pisar com cuidado, a visitar com sabedoria e a respeitar profundamente a jornada sagrada que nossos amados idosos estão trilhando. Provérbios 25, versículo 17, nos lembra de forma simples: detém o teu pé na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Essa sabedoria antiga reconhece algo que muitas vezes esquecemos em nossa cultura hiperativa e voltada para a conexão. Até mesmo os melhores relacionamentos precisam de espaço para respirar, e o amor verdadeiro inclui respeitar os limites do outro. Para aqueles que temem que a solidão seja prejudicial a nossos idosos, lembremos que há uma diferença entre solidão indesejada e solidão escolhida. A primeira pode ser dolorosa, a segunda, muitas vezes, é profundamente restauradora. Nosso papel não é impor uma ou outra, mas ouvir com atenção, observar cuidadosamente e responder com amor ao que nossos queridos idosos realmente precisam, não ao que presumimos que devam querer. E para aqueles preocupados de que essa abordagem possa levar ao isolamento ou ao abandono, lembremos que a Bíblia sempre nos chama ao equilíbrio. 1 de João 4, versículo 7 nos lembra: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Esse mandamento permanece verdadeiro ao longo de toda a vida. O desafio é determinar como esse amor se manifesta melhor em cada estágio da vida. Na infância, o amor pode significar presença constante e cuidado. Na velhice, pode significar respeito pela autonomia e compreensão das necessidades em mudança. Como disse certa vez o grande teólogo Dietrich Bonhoeffer, o verdadeiro amor muitas vezes significará ter de suportar temporariamente a aparência de separação, enquanto se atende a uma necessidade real. Para nossos idosos, a aparência de separação por meio de visitas menos frequentes pode ser exatamente o que eles precisam para atender ao importante trabalho interior dessa etapa da vida. O que pode parecer distância aos olhos do mundo pode, na verdade, ser um ato profundo de amor e respeito. Concluindo, a Bíblia nos oferece uma visão equilibrada e matizada da velhice que valoriza tanto a necessidade de conexão quanto a necessidade de solidão, tanto a comunidade quanto a tranquilidade pessoal. Os 4 pilares que exploramos, saúde física, comunidade seletiva, provisão econômica e renovação mental, fornecem um referencial para entender por que visitas excessivas podem às vezes minar, ao invés de apoiar, o florescimento de nossos amados idosos. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos bíblicos, que cada um de nós possa encontrar sabedoria para honrar verdadeiramente nossos idosos, não segundo expectativas culturais ou preferências pessoais, mas segundo suas necessidades genuínas e o chamado de Deus para esta fase sagrada da vida. E para aqueles de nós que um dia chegaremos a essa fase, que possamos nos lembrar dessas lições e nos preparar para receber com graça tanto a comunidade quanto a solidão que Deus nos oferecer em nossos próprios anos dourados.